Boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com muito prazer que estou aqui novamente para a gente fazer mais um estudo, né? E hoje a gente está aqui com mais um título aqui do Vinha de Luz, que é o número 65, Cultiva a Paz. E começa assim: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Está lá em Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida ao mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas de plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Então, essa leitura ela é muito intensa, né, gente? É simples, mas ela é muito intensa quando ela chama a nossa atenção para o que a gente quer e o que a gente está fazendo para conquistar, né? Então, ele fala aqui, ó, em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Somos nós, né? Esses desesperados aqui. Quantas vezes a gente se vê dessa forma, né? Nesse desespero, às vezes, achar que não tem solução, né, para as coisas. E a gente esquece que nós temos a espiritualidade que está do nosso lado, né?
E quando a gente está no caminho certo, ela tá para ajudar a gente o tempo todo. E a gente esquece disso, né? Nós temos os nossos mentores espirituais também que nos ajudam. E muitas vezes, na hora desse desespero, a gente esquece que a gente pode pedir ajuda, a gente esquece que a gente não está sozinho, né? E a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, de quando a gente está passando por um momento difícil, né? Porque aqui nós estamos num mundo de provas e expiações, né, gente? Então, não tem ninguém vivendo felicidade plena aqui, né? Então, todos nós temos os nossos desafios e temos as nossas fases. Fases, às vezes, que são mais tranquilas, fases mais complicadas, né? E, e a gente vai caminhando dessa forma. Mas se a gente for por esse lado que ele está falando aqui, né? Que é do desespero, né? A gente achar que não tem solução para isso, que o que a gente está vivendo aqui não compensa, daí nós vamos, além de atrasar a nossa evolução, né? Aqui, nós vamos ter sérios problemas, né? De atraso mesmo, quando a gente cai nesse desespero, né? Então, a gente fala muito da fé, que a gente tem fé, mas a nossa fé, enquanto tudo está caminhando bem, é fácil a gente falar da fé, né? Mas quando chega um desafio, às vezes um desafio grande, daí é que nós somos provados naquele instante, né? Se realmente a gente tem essa chamada, né? Essa chamada fé que a gente fala ou não. Que a gente está bem, enquanto tudo tá beleza, é fácil, né? Então, quando chega esses desafios para a gente, e daí é a hora da gente parar, né? E refletir no porquê das coisas também. A gente não ir vivendo só por viver, não, né? O Arnoldo falou aqui na abertura da doutrina, né? Onde a gente pode fazer as perguntas e a gente tem as respostas. E não é proibido, né? Então, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente procura conhecimento, quanto mais a gente procura o nosso autoconhecer, né? Mais fácil vai ficando para a gente passar por esses desafios, né? Porque a gente começa a aceitar mais. O nosso grande problema é que a gente não aceita às vezes, né? A gente acha que nós não precisamos passar por aquilo. Mas se não precisássemos, não chegaria para a gente, chegaria para o meu vizinho, para outra pessoa, né? Então, não tem nada errado, né, gente? A espiritualidade é muito certa nas suas coisas. Então, não tem nada errado. Nós não estamos na família errada, não tem nada errado, está tudo certo. Nós só precisamos mudar um pouco a maneira como a gente enxerga as coisas que chegam para a gente, né? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Então aqui, né, gente, ele chama a atenção da gente para a gente começar a buscar melhorar, né? Quando eu me pegar nesse desespero que ele fala aqui, eu parar mesmo, falar, não, peraí, o que está acontecendo? Para que lado agora eu tenho que ir? Que direção que eu tenho que pegar, né? Parar mesmo para pensar, para a gente não tomar atitude precipitada. Nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente
No dia a dia, a gente vai escolhendo as coisas. Nós vamos escolhendo o que viver. Mas dentro desse escolher, a gente escolhe, nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher, mas na hora de colher, daí a gente não pode escolher, né? O que eu plantei hoje é o que eu vou colher amanhã. Então, se eu plantei abacaxi, eu vou colher o abacaxi. Não tem jeito de ser outra coisa. Então, muitas vezes a gente entra nesse desespero, né? Às vezes até numa revolta mesmo, contra as coisas que acontecem com a gente. E às vezes vai ter coisa que a gente não vai entender mesmo não, né, gente? Porque se a gente for olhar só essa encarnação aqui, se a gente for entender só essa encarnação aqui, é muito pouco. Vocês concordam? É muito pouco. Então, muita coisa a gente realmente não vai entender. Só que tem um porém também, né? Porque muitas fases nossas, que a gente vai escolhendo, se a gente for parar para pensar as consequências que temos hoje, às vezes até nessa encarnação mesmo, tá ali. Foi opção minha, foram opções, né? Foram escolhas de pouco tempo atrás, de anos atrás. E a gente às vezes não percebe, né? Então, muita coisa a gente não entende, porque a gente já chega com essa bagagem, a gente já teve várias e ainda vai ter muitas outras, né? Para o nosso processo. Mas muita coisa que a gente está vivendo hoje foram escolhas daqui mesmo, dessa mesmo. É só a gente não percebe, né? Não para reparar nisso. Então, é bom que a gente saia dessa situação de vítima, às vezes, que a gente se coloca. Às vezes não, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente se coloca nessa posição de vítima mesmo. De que eu não merecia, de que eu não precisava. Por que está acontecendo comigo, né? E a gente entender o processo. Ao invés do porquê, por que comigo? A gente fala assim, né? Principalmente quando é doença, né? Quando a doença chega na gente ou naquela pessoa que a gente ama, a gente começa a se perguntar o porquê comigo, né? Mas nós temos que mudar essa pergunta. A gente tem que começar a perguntar diferente. Espera aí. Por que será? O que será que eu ainda tenho que aprender com isso? Por que será que eu ainda tenho que passar pela mesma prova? Pela mesma coisa? Vocês já repararam que muita coisa, muitos fatos, às vezes, se repete? Vocês já repararam isso? Muitas das vezes, os fatos se repetem. Aí a gente fala assim, gente, mas de novo? Eu estou vivendo isso de novo, não é? Por que está repetindo? Porque você ainda não aprendeu. Nós não aprendemos. Enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não melhorar, nós vamos passar pelo mesmo processo até a gente aprender. E é bom que a gente ande. Às vezes a gente pensa assim, mas a gente vai ter tanta encarnação aí pela frente para resolver as coisas, né? Às vezes a gente tem esse pensamento, mas vai ter tantas outras, vai esquentar a cabeça não. Mas só que tem um detalhe, não são todas iguais. Às vezes a oportunidade que eu tenho hoje, eu vou demorar para ter novamente. Não é tão fácil assim como a gente imagina, né? Porque no plano espiritual é tudo muito bem
É tudo muito bem feito, é tudo muito bem planejado. Então não é tão fácil assim. Ah, eu volto na outra e conserto na outra. Você não sabe como que você vai vir, em que país que você vai vir. A gente não sabe se a sua oportunidade vai demorar a chegar de novo. Então nós temos que consertar é hoje. Cada um na sua condição, né, gente? Claro. Cada um na sua condição, mas nós temos muita condição de fazer muita coisa. E aquilo que a gente ainda não consegue, a gente espera. Espera acontecer. Hoje eu não consigo o perdão. Perdão para mim é muito difícil. Não consigo perdoar tal pessoa. Hoje. Mas quem sabe daqui a um mês? Quem sabe daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos? Às vezes a gente passa uma vida inteira, uma encarnação inteira, precisando de resolver uma coisa e a gente não resolve. E o pior, todo dia a gente lembra que a gente tem essa pendência. Vocês já repararam? Quando a gente... Você tem alguém que você acha que você precisa dar o perdão para essa pessoa. E você não consegue. Todos os dias a gente lembra que a gente tem que fazer isso, né? É a nossa consciência. Todo dia ela está lá cobrando da gente que a gente tem que fazer isso. Então, é bom que a gente resolve logo, porque esses nós vão se desatando. E são nós que a gente vai fazendo e vai carregando junto com a gente, e que chega uma hora que fica insuportável. Chega uma hora que fica muito difícil, a gente não consegue mais. Então, por inteligência mesmo, vamos resolvendo devagar aquilo que a gente tem que resolver. Não precisa resolver tudo de uma vez, não. Vamos resolvendo uma coisa de cada vez. Mas a gente tem que resolver. Nós temos que ir quebrando essas algemas que a gente vai construindo ao longo dessas encarnações. Que é doloroso, é pesado, difícil. Mas às vezes o orgulho da gente, né? Ele não permite. Mas o que é melhor? Você tá ali alimentando, né, o seu orgulho de às vezes não perdoar uma pessoa e ficar carregando, né, esse sentimento, ou tentar ficar livre? Se a gente parasse para pensar, a gente ia fazer isso. Falar, não, peraí, por inteligência, eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer diferente. Por mim. Em primeiro lugar, por mim. Que eu vou conseguir quebrar o nó. Quebrar essa algema, né? Que vem, às vezes, pelo ódio. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis divinas. Esse aqui é o nosso orar e vigiar do Evangelho, né, gente? Nós temos sempre que estar vigiando. Por quê? Nem sempre a gente acorda bacaninha. Nem sempre a gente acorda bem. E nós sabemos que nós somos rodeados de amiguinhos espirituais, vamos falar assim. E dependendo da sua sintonia, são aqueles que vão sintonizar com você. Aqueles que estão no mesmo pensamento. Fácil? Não, é muito difícil.
Mas nós temos que ter esse hábito de dessa saúde espiritual, cuidar dessa saúde espiritual nossa. Da mesma forma, às vezes, que a gente cuida do nosso corpo, né? A gente cuidar do nosso espírito. E dessa sintonia nossa. Que aqui, ó, quando ele fala, né, desse mundo íntimo, né? Trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. É difícil, né, a gente trabalhar intensamente o nosso mundo íntimo. Trabalhe intensamente no mundo íntimo. É difícil para a gente acessar isso, né? Na psicologia, a gente pode, na psicanálise também, a gente pode chamar isso aqui de inconsciente, né? O nosso mundo íntimo. E o que será que a gente está fazendo com esse mundo íntimo nosso? A gente tem coragem de entender? De estudar? Porque muitas vezes é tão difícil, né? Nós nos entendermos. Porque nós somos uma mistura, né, gente? Nós temos qualidades, nós temos nossos defeitos, nós temos as nossas demandas. E quando eu começo a descobrir essas demandas, aonde eu tenho que trabalhar, aonde eu preciso, né, dar mais atenção, às vezes é doloroso mesmo e a gente não quer mexer. Mas se a gente não se propõe a fazer isso, é impossível de trabalhar nisso, né? Nós vamos continuar com o mesmo processo por muito tempo. Então, a dor, às vezes, muitas das vezes, ela é necessária. Ela vem para a gente entender. Tem sofrimento? Tem. Mas o sofrimento, ele é um pouco diferente da dor. O sofrimento, às vezes, ele vem mais por a gente não aceitar. Não aceitar aquele desafio, não aceitar aquela doença, não aceitar aquele processo. E a gente guarda ali e não quer mexer, né? É uma resistência que a gente chama na análise, é uma resistência que o paciente tem, né? Às vezes ele começa a fazer a análise e às vezes a análise começa assim mais superficial. E quando começa a aprofundar, que é onde a gente tem que trabalhar mais, o que acontece? O paciente para de ir. Eu tô falando assim, somos nós, né, gente? Somos nós na vida. Tirando aí a parte do paciente aí, do exemplo, somos nós. A gente vai até um certo ponto. Quando começa a apertar demais, o que a gente faz? Foge. Foge. Foge da responsabilidade. Foge porque vai doer. Foge porque é mais fácil tá tampadinho ali, numa caixinha, sem ninguém mexer. Mas até quanto tempo a gente vai guardar? Até quanto tempo a gente vai conseguir manter essa caixinha fechada? Por muito tempo, será? Porque às vezes a gente pode tentar enganar nós aqui, entre nós mesmos.
Mas para a espiritualidade, vocês acham que fica alguma coisa encoberta? Vocês acham? Para a espiritualidade, fica alguma coisa encoberta? Existe? Não. Não existe. Nós podemos enganar, tentar enganar quem for. Mas nós estamos sendo vigiados. Mas vigiados não no sentido negativo, né? Vigiados para a gente não, para a gente tentar errar menos, né? Para a gente tentar prestar atenção nessas sacudidas às vezes que a gente leva da espiritualidade, não é? Que às vezes eles estão ali tentando te mostrar, implorando às vezes, né? Oi, pelo amor de Deus, você está no caminho errado. Vamos para outro, né? Vamos fazer um negócio diferente aqui. E a gente nada. Tá nem aí. Mas é interessante, né, gente, que quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento aqui, né, desse trabalho intenso aqui nesse mundo íntimo nosso, a nossa sensibilidade, ela começa a aflorar. Ela começa a aparecer. Às vezes a gente até assusta, né? São pressentimentos, são intuições que todos nós temos. Ah, mas eu não sou médium. Todos nós somos. Um grau menor, pequeno, médio, maior. Todos nós somos. Só que muitas vezes a gente não dá atenção para isso, né? E aí quando a gente começa a estudar esse mundo íntimo nosso, quando a gente começa a estudar como que funciona a espiritualidade, a gente começa a ter uma sensibilidade maior. A gente começa a errar menos, porque a gente começa a escutar aquilo que eles estão querendo nos mostrar, né? Isso é muito bacana. A espiritualidade é muito bacana, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente faz um contrato, né? Ontem a gente estava falando isso lá no Joana Dark. A gente faz um contrato do lado de lá, porque a gente não cai aqui de paraquedas também, não, né? Nós fazemos um contrato do lado de lá com pai, com mãe, aceita, não aceita, vai vir assim, vai vir assado. Ah, eu quero ir assim, você tem certeza? Você vai dar conta? Né? É tudo certinho. O contrato, ele é assinado lá em cima, antes da gente chegar aqui. E aí a gente chega aqui, a gente esquece, que é natural, né? É para o nosso próprio resguardo, a gente esquece. Só que muitas vezes a gente pega um caminho que você pede a direção. Aí você pensa assim, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Quantas vezes a gente já não se perguntou assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido da gente estar aqui, nesse planeta de provas e expiações? Vocês já se perguntaram isso? Qual que é o sentido? O que nós estamos fazendo aqui? Qual a missão? Qual a prova? Qual a expiação de cada um de vocês que estão aqui, sentados aqui nessa cadeira? Fora os desencarnados, né? Que esse daí eu não estou vendo, não. Só os encarnados mesmo. Mas cada um de vocês que está aqui nessa noite, né? Vocês já se perguntaram isso? Qual que é o nosso propósito aqui? Será que a gente veio só para trabalhar? A gente veio cumprir as nossas obrigações, ganhar dinheiro, dar uma vida boa para os meus filhos, ter uma casa boa, passear.
E aí, qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o sentido maior disso tudo? A gente está aqui também para isso. Temos compromisso? Temos. Temos que trabalhar? Temos. Como é que nós vamos pagar nossas contas no final do mês? Né? Mas e o propósito maior? A gente também não pode esquecer, né? Santo Agostinho fala que a gente deve tirar pelo menos 10 minutos do nosso dia para a gente analisar o que foi feito, o que foi falado, o que não foi falado, o que fizemos. 10 minutos do nosso dia. Porque a gente vai esquecendo também as coisas, né, gente? A gente vai passando e a gente vai esquecendo os lances. Então, se a gente faz essa análise, né, esse é um vigiar, né? Se a gente faz essa análise de 10 minutos por dia, do que está acontecendo na nossa vida, fica mais fácil da gente montar o nosso quebra-cabeça, né? Eu não preciso, às vezes, fazer uma regressão, eu não sou contra. Nós não precisamos, às vezes, fazer uma regressão para saber o que aconteceu lá atrás, para me saber como que é que eu tenho que agir hoje. Se a gente parar e analisar esse mundo íntimo nosso, as nossas provas, os nossos acontecimentos aqui, nessa encarnação aqui, nós vamos entender muita coisa. Talvez tudo não, mas muita coisa a gente vai conseguir entender. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias. Mais raios se fazem dignos, mais raros se fazem dignos dela. Então, o que ele está falando aqui? Às vezes a gente está lá na nossa prece, né? Rogando aqui essa paz para esse planeta atormentado que ele está falando aqui. Mas e o nosso mérito, né? Ele está chamando a atenção aqui do nosso mérito. A gente está merecendo até que parte? Então a gente pede, que é normal, né? Nós fazemos nossa prece, a gente pedir, a gente agradecer também. Mas até que ponto estamos merecendo essa paz? Porque reclamar é fácil, né, gente? A gente reclama do presidente, a gente reclama do governo, a gente reclama de fulano, de ciclano, absurdo. Mas e o nosso papel? Qual seria o nosso papel como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como avó, como avô? Qual seria o nosso papel? Porque nós estamos inseridos nela, nessa sociedade aí que a gente às vezes está falando mal. Mas não será próprio para o nosso estado evolutivo? O que vocês acham? Pelo estado aonde a gente está, será que não é isso que a gente está merecendo, não? É difícil a gente falar assim, né? Você está merecendo. Nossa, mas o governo do jeito que está, você está merecendo? Nós estamos merecendo? Nós temos muito que aprender, né, gente? Nós temos muito que caminhar, nós temos muito que aprender. Nós estamos aqui engatinhando ainda, mas não que a gente vá desanimar por causa disso, né? Porque a gente ainda está longe, a gente vai desanimar. O processo é longo, o processo é devagar. Nós somos assim. E a evolução se dá assim. A mudança se dá assim também. Vocês já repararam? Mudança, para nós ainda é tão difícil? Com qualquer coisa. Vamos aí no exemplo bobo. Qualquer mudança.
Mudança de casa, por exemplo, separação, né? Mudou casa, mudou isso, mudou aquilo, mudou a situação financeira, mudou o jeito de viver, mudou os afazeres. Não é difícil? A gente leva, assim, um tempo para adaptar, não é? Então, falou que a mudança, para a gente, é complicado. Leva um tempo para a gente processar, para a gente saber se é aquilo mesmo que a gente queria, se decisões foram certas. Então, tudo tem um tempo de adaptação. E nós temos esse tempo também para essa mudança. Então, nós temos que entender também, porque às vezes, o que acontece? A gente entra numa frustração de, às vezes, pensar da seguinte forma: eu preciso mudar, eu já entendi que dessa forma não é bacana, e aí a gente para e fala assim, gente, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Não tem, a gente não tem uma sensação assim? Chegar num ponto e falar assim, mas eu já entendi. Que, ó, eu já li, tá aqui, eu já entendi. Mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, primeiro, a gente também não pode cair na ociosidade, né? De esperar as coisas acontecerem, achando que tudo é destino, tudo é programado, é assim, então não posso mudar nada. Mas a gente tem que fazer acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa. Se nós acreditamos que nós podemos, nós temos que ir atrás daquilo que a gente acha que a gente pode, que a gente quer. Mesmo que no final não seja uma coisa assim tão bacana. Porque senão é complicado, né? Se a gente parar e achar que tudo foi por causa de destino. Ah, foi Deus que quis assim. Então, eu tenho que ser sereno, eu tenho que aguentar, eu tenho que aceitar. Então, é assim. A vida é assim, foi Deus que quis assim, e o destino é esse, e pronto. Aonde está o processo evolutivo aí? Eu vou vir para fazer nada? Só para esperar as coisas acontecerem e ir passando? Vou sentar numa cadeira e esperar a vida passar. Esperar as oportunidades irem embora. Aí eu falo assim, nossa, mas eu não tenho sorte. Sabe, não tem sorte no trabalho. Nossa, não tem sorte no amor, não tem sorte nisso, naquilo, sorte. Será, gente? Será a falta de sorte? Exigem que a tranquilidade resida ao mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Então, essa ociosidade que ele fala aqui, né? Primeiro ele fala aqui de nós sermos contraditórios, né? A gente pedir uma coisa e fazer outra diferente. Ah, eu quero que a tranquilidade reina na minha casa. Tá, tudo bem. Oh, meu Deus, me dê tranquilidade, que minha casa seja isso, minha casa seja aquilo, que seja um ambiente bacana. Mas e aí, o que você faz para acontecer isso? Né? Ele deu um exemplo aqui, bobo, aqui, ó. Ódio gratuito aos vizinhos. E a gente faz isso. É fácil eu estar ali martirizando o outro, falando mal do outro, morrendo de ódio do outro, e aí eu entro pro meu quartinho e vou fazer uma prece. Ai, meu Deus, me dê paz na minha casa, me dê paz na minha vida, me dê paciência, me dê tranquilidade.
Não, eu dou, né? Mas eu te dou, mas o que você está fazendo também para facilitar que aconteça? É igual aquela historinha lá que tem eu não sei contar direito não, mas do cara que, você sabe, Arnoldo, do cara que falou assim, que ele ia ser salvo, né? Então Deus falou com ele que ele ia ser salvo. E aí, e ele tá aqui, né? Aí passou por um monte de coisa e tal. E aí veio um tanto de gente para ajudar ele, para salvar ele. Não, Deus vai vir, vai me ajudar. Aí tá uma situação, não, Deus vai vir, ele vai me salvar. E no final ele desencarna, né? Aí ele chega lá do outro lado, e aí ele fala, oh, mas você falou que ia me salvar, ué. Agora eu tô aqui, desencarnei, você falou que ia me salvar, né? Aí Deus fala assim com ele, mas, olha, eu mandei fulano dia tal, você não quis. Eu mandei ciclano dia tal, você não aceitou. No dia tal foi fulano, você não aceitou a ajuda. Então, assim, somos nós, né? Às vezes a gente quer aquela ajuda assim, esplendorosa, né? Que vai chegar aquele espírito superior, vai descer e vai falar: Ô meu filho, você é isso, você é aquilo, eu te abençoo, não sei o que mais. Não é assim, né, gente? A gente sabe que pessoas são colocadas no meio do caminho para nos ajudar a facilitar as coisas. É só a gente começar a prestar atenção, perceber que às vezes chega com uma simples palavra, você para e fala assim, não, é mesmo. A gente muda de ideia, a chavinha vira. São os anjos que são colocados no meio do nosso caminho. Às vezes uma frasezinha muda o sentido de você enxergar as coisas, sabe? Então, às vezes, nós estamos aí nesse desespero, nesses desafios que são grandes, que a gente sabe, né? Nós não estamos aqui a passeio, felicidade plena que não existe, mas nós temos que tentar, pelo menos, ser um pouco mais felizes, um pouco mais tranquilos, para não chegar nesse desespero. Porque a nossa sociedade hoje está muito adoecida, gente. Muito. É de se assustar as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê, as coisas que acontecem. Estamos muito adoecidos. Muito mesmo, sério. Temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Eu lembro que na pandemia, né, assim, todo mundo parou de trabalhar e tal, e na área da saúde a gente parou pouco tempo, e dali 20 dias tal, já reabriu as portas de novo, né? A gente podia atender lá com os cuidados e tal, tal. E aí, eu fiquei olhando as lojas todas fechadas ali na 1º de junho, as lojas todas fechadas. As únicas que estavam abertas eram as farmácias. Um monte de farmácia, né? Que ali tem umas 200. No quarteirão só você acha umas 5. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, olha, que interessante, né? Todas as lojas fechadas e as farmácias abertas. Não estou falando que tinha que estar fechada a farmácia, não, não é isso. Mas, assim, não é um retrato da nossa sociedade adoecida? Não podia fechar, porque a gente está doente, já precisa do remédio. Não pode fechar, mesmo na pandemia tem que estar aberto, né? Ô, gente, então, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Acho que até passei do horário, né? Mas eu agradeço a paciência. Espero estar aqui em breve para poder conversar um pouco mais com vocês, né? Depois, se vocês quiserem voltar lá na leitura, tá? 65 do livro Vinha de Luz. Um livro bom para culto no lar também, tá, gente? Cada lição é um culto. Bacana para a gente fazer culto no lar, tá bom?
Muito obrigada a todos, uma boa noite.